Olá pessoal, tudo bem? Sacramento da confissão hoje. Vamos então falar finalmente desse sacramento que eu sempre comento com vocês. Na hora que chegar no sacramento da confissão a gente conversa melhor, blá blá blá. E aí nunca chega esse sacramento. Então tá chegando agora, vamos conversar sobre ele. Então assim, do mesmo jeito que a gente tem médicos, né, hoje que curam doenças aí diversas que a gente tem do nosso corpo fisicamente, a gente tem a confissão, que é como se fosse aí uma cura para as doenças da nossa alma, né? E quais são essas doenças, né? São o que causa aí o pecado na gente. Aí muita gente pode se perguntar, tá, mas quando a gente recebeu o batismo, né? O batismo, ele perdoa os pecados e perdoou também o pecado original. Por que a gente tem que se confessar? Então, no batismo, a gente realmente recebe o perdão do pecado original. Mas o problema é que as consequências do pecado, não sei se vocês lembram que eu falei da concupiscência. O que é a concupiscência? A nossa tendência a escolher sempre o que é mais cômodo, né? A pecar. Então, essa concupiscência, ela não é apagada, ela continua. Então, por causa disso, a gente vai acabar cometendo pecados, né? Então, por isso que é importante que a gente se confesse, né? Com uma certa frequência. A igreja coloca se confessar pelo menos uma vez por ano, mas as pessoas, elas não cometem pecados uma vez por ano, né? A gente tá sempre cometendo algum tipo de pecado, né? Então, do mesmo jeito que às vezes a gente toma banho, né? E depois de manhã, por exemplo, e aí durante o dia você vai se sujando e tal, e aí à noite você tem que tomar banho de novo, do mesmo jeito é a confissão. Então, a confissão é como se fosse esse banho pra gente. A gente vai se confessar, a gente vai ali limpar a nossa alma, mas assim, é importante que a gente mantenha uma certa frequência para ficar sempre em estado de graça, né? O que é o estado de graça? É ficar sem pecado mortal, né? Então, isso é muito importante. Então, o que é exatamente pecado mortal? Quais são as diferenças de pecado? Então, assim, muita gente, não sei se vocês já ouviram falar por aí, fala assim, não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado. É mentira, existe sim. A gente não pode colocar no mesmo patamar um pecado de matar alguém e o pecado de falar mal do cabelo de uma pessoa, sabe? Não é a mesma coisa. Então, são coisas diferentes. A gente tem pecados graves, que são os pecados mortais, e pecados veniais, que são pecados mais leves. Qual que é a diferença dos dois? Onde se baseia essa diferença? Nas consequências do pecado. Então, por isso que eu sempre falo para vocês das consequências do pecado, que a igreja não é tipo, você controlar as pessoas inventando uma série do que é pecado. Não, a questão é simples, né? O que você faz tem uma consequência. Se for uma coisa ruim, tiver uma consequência grave, é um pecado mortal. Se for uma coisa que não é tão ruim e tem uma consequência que não é tão grave, é um pecado venial. Então, qual que é a definição de pecado mortal? Então, para um pecado ser mortal, ser um pecado grave, ele precisa ter 3 condições. Então, a primeira condição é a pessoa ser matéria grave, né? E o que é matéria grave? Matéria grave são os 10 mandamentos, né? Eu já vou explicar melhor para vocês. A segunda condição é a pessoa ter pleno conhecimento, ou seja, ela saber que aquilo é pecado e mesmo assim fazer isso. E a terceira é ter pleno conhecimento, e pleno consentimento, que é o quê? Olha, eu sei que é pecado, eu sei que isso é errado, mas eu vou fazer e não tô nem aí, vou arcar com as consequências, então é isso. E para ser pecado venial? Para ser pecado venial é só faltar uma dessas 3 condições, ou não ser matéria grave, a pessoa não ter pleno conhecimento e nem ter pleno consentimento. Então, por exemplo, é uma pessoa que não sabia, né, que masturbação é pecado, e ela fazia isso e praticava isso. Ela está cometendo um pecado grave? Não, porque ela, mesmo sendo uma matéria grave, ela não sabia que isso era pecado, né? Ela não sabia que isso era errado. Então, não sabia que tinha, às vezes até sabia que era errado, mas não sabia, assim, que era, enfim, que era um pecado, que tinha consequências graves, etc. Então, essa pessoa não está pecando. Agora, a pessoa que sabe que alguma coisa, que isso é pecado, e mesmo assim vai lá e faz, essa sim está caindo em pecado mortal. Só que a igreja coloca também, né, algumas coisas também em relação a essa questão de pecado mortal e pecado venial. Então, por exemplo, tem alguns fatores, né, que diminuem a gravidade do pecado. Então, por exemplo, vou ler aqui para vocês, está escrito no parágrafo 1860 do Catecismo da Igreja Católica, tá? A ignorância involuntária pode diminuir ou até excusar a imputabilidade de uma falta grave. Mas supõe-se que ninguém ignore os princípios da lei moral inscritos na consciência de todo ser humano. Ou seja, a pessoa não sabia que aquilo é pecado, muitas vezes aquilo não é um pecado grave.
Mas dependendo da situação, por exemplo, matar alguém, todo mundo sente no coração, mesmo que a pessoa não tenha tido catequese nenhuma, não tenha ouvido falar de Jesus, ela sabe no coração dela, no fundo, que aquilo é errado. Então isso é uma falta grave, né? Isso pode levar a considerar isso, ou, por exemplo, matar alguém uma falta grave. Então, os impulsos da sensibilidade, as paixões, podem igualmente reduzir o caráter voluntário e livre da falta, como também pressões exteriores e perturbações patológicas. O pecado por malícia, por opção deliberada do mal, é o mais grave. Ou seja, a pessoa saber que aquilo é pecado e fazer aquilo na maldade, isso daí é a pior coisa que pode acontecer. Agora, quando a pessoa tem, por exemplo, vamos imaginar, ela está sofrendo pressão externa para cometer determinado tipo de pecado, de um grupo, de pessoas, enfim, da família, ou às vezes acontece de ter algum distúrbio patológico. Eu falei para vocês na questão do suicídio, que muitas vezes, se a pessoa, ela tem aí um monte de transtorno mental, tá sofrendo de depressão, tá tomando remédios que não estão ajudando, aquela pessoa cometer esse tipo de ato, muitas vezes não vai ser nenhum pecado grave, porque ela não está em pleno consentimento do que ela está fazendo, ela não está plenamente sabendo que ela está fazendo aquilo, né? Muitas vezes essa razão dela está sendo diminuída por outros fatores. Então, para a pessoa cometer um pecado mortal, ela tem que estar racionalmente sabendo que aquilo é errado e fazer aquilo. Então, alguns exemplos, mas aí a gente falou, né, da matéria grave, que são os 10 mandamentos. Mas assim, tudo que tem pessoa que leva ao pé da letra, né? A gente tem que ter um pouco de discernimento, porque tudo na doutrina católica é baseado em princípios. Como a gente vai aplicar esses princípios na nossa vida, aí a gente usa a nossa inteligência, que Deus nos dotou de inteligência para saber aplicar esses princípios da fé na nossa vida de acordo com situações individuais, né? Então, por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos de pecado mortal baseado nos 10 mandamentos. E de pecado venial também, só para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, relacionado aos 3 primeiros mandamentos, né? A pessoa faltar da missa por preguiça, sem nenhuma razão grave, isso é pecado mortal, né? Está escrito lá que é preciso ir na missa. Por que a igreja quer que a gente vá na missa? Para controlar a gente? Não. Porque a missa tem a Eucaristia, que vai fortalecer a gente na nossa vida de oração, na nossa vida espiritual. Tem ali a palavra de Deus, a gente vai aprender um pouco mais sobre a doutrina da fé, sobre Jesus. Então, assim, é importante que se vá à Santa Missa. Agora, se você ficou doente, está no hospital, teve alguma coisa muito grave que aconteceu, tudo bem, né? Aí, ok. Mas a ideia é que você vá na missa, sim. A gente tem missa de sábado e domingo em diversos horários, aí só em locais aí muito distantes, que às vezes realmente não tem padre, etc. E a gente não é um pecado não ir na missa, né? Mas quando a pessoa tem essa possibilidade, não vai, sim, isso é um pecado. Outro pecado mortal relacionado aos 3 primeiros mandamentos. Ir, por exemplo, na cartomante, no adivinho, tentar buscar coisas para ver o futuro, isso também está errado, né? Você não está confiando em Deus e no que Ele te prepara. Relacionado ao 4º mandamento, de honrar pai e mãe, exemplo de pecado mortal. Maltratar os pais, né? Eu já vi caso de pai e mãe, quer dizer, mãe e filha brigando, que a filha mandou a mãe tomar naquele lugar. Isso daí é pecado mortal. Você está desrespeitando totalmente os seus pais. Então, falar palavrão, maus tratos, esse tipo de situação, obviamente, é um pecado mortal. Exemplos de pecado venial relacionado ao 4º mandamento. Por exemplo, quando você, no impulso, assim, porque às vezes tem gente que tem um temperamento mais impulsivo, tal, você acabou sendo meio ríspida, né, com seus pais, com a sua mãe. Isso daí não é um pecado mortal, tá? Foi uma coisa ali venial, que você agiu sem pensar muito bem. Então, só para vocês terem uma ideia dessas diferenças entre pecado mortal e venial. Vocês vão entender no final, eu sei que vocês vão saber discernir entre um pecado e outro. Relacionado ao 5º mandamento, não matar. Por exemplo, matar uma pessoa, aborto, esses são pecados mortais. No 6º mandamento, né, que é o não pecar contra a castidade, exemplos de pecados mortais. Masturbação, sexo fora do casamento, seja com o seu namorado, seja com amante, seja com qualquer coisa fora do matrimônio, né? Anticoncepcional, usar contraceptivo, camisinha anticoncepcional. Isso fere totalmente a abertura à vida que propõe a igreja. Então, isso são exemplos. Agora, um tipo de exemplo de pecado venial, né, ali no 6º mandamento. Por exemplo, um tipo de pensamento sensual que você teve e aí você tentou afastar esse pensamento, ele não saía, grudava na sua cabeça, mas você fez de tudo para resistir a esse pensamento.
Então isso no máximo vai ser um pecado venial. Às vezes nem é pecado, mas no máximo vai ser um pecado venial, tá bom? Se você às vezes deu uma caída ali e voltou, no máximo é um pecado venial. Sétimo mandamento, né? Não roubar. Por exemplo, um tipo de pecado mortal nesse sétimo mandamento é você desviar uma quantia de dinheiro da sua empresa. É você roubar alguém, né? Às vezes a pessoa ia usar esse dinheiro para fazer alguma coisa importante e você roubou essa pessoa. Exemplo de pecado venial desse tipo de mandamento. Você foi lá na empresa que você trabalha e pegou uma caneta e levou para casa e não devolveu nunca mais essa caneta. É uma caneta, é uma coisa pequena, não é uma matéria grave, tá? Então é um pecado venial, não deixa de ser errado, mas não é uma coisa, grave. Oitavo mandamento, né? O exemplo de pecado mortal do oitavo mandamento é você criar um tipo de fofoca, de intriga que destrói a dignidade ou a reputação de alguma pessoa, sabe? Aquelas fofoca assim que tipo, eu vi o fulano dando uma carona pra ciclana, eles devem estar juntos, ele deve estar traindo a esposa. Aí às vezes você causa uma separação por uma coisa que você nem tem certeza. Às vezes o cara deu uma carona ali pra ser legal, pra ser gentil, não aconteceu nada e já criou um monte. Então esse tipo de fofoca é pecado mortal. Nono e décimo mandamento. Agora, exemplo do oitavo mandamento que é pecado venial, né? Alguém te contar uma história de uma amiga sua e aí você vai e comenta com outra amiga, uma coisa meio bobinha, assim, tipo, a fulana voltou com o ciclano, nossa, de novo, não sei o quê. Isso daí, pode ser às vezes um pecado venial, né? Você, tá contando da vida dos outros, mas assim, é uma coisa leve, né? Não é uma coisa grave. Do nono e do décimo mandamento, né? Então, por exemplo, quando você tem muita inveja de uma pessoa a ponto de desejar um mal para essa pessoa, isso pode ser considerado um pecado mortal. Outro exemplo tem gente que faz isso, que dá em cima de homem casado, de mulher casada. Isso daí também é um tipo de pecado mortal, né? Porque você está desejando a mulher do próximo, tá às vezes ali criando uma ocasião para traição. Então, esses são exemplos de pecados mortais veniais. São só para vocês entenderem que a matéria em si grave são os 10 mandamentos, mas existem variações, né? Então, dependendo da consequência desse pecado, ele vai ter um tipo de gravidade. Bom, e aí o que a gente faz quando a gente peca? Seja pecado mortal, pecado mortal é importantíssimo que a gente se confesse. Você não pode comungar se você estiver em pecado mortal, porque você perdeu o seu estado de graça. É como se a sua ligação com o céu fosse cortada, né? A pessoa que está em pecado mortal, ela não entra no céu, ela vai para o inferno. Então é importante que você se confesse. Agora, pecado venial, só a absolvição dada pelo sacerdote na missa já perdoa os pecados veniais. Mas aconselha-se que, mesmo que você não tenha pecado mortal, que você se confesse com uma certa frequência, né? Que frequência é essa, Letícia? É aquela história do banho, né? A igreja fala uma vez por ano, mas a minha sugestão é que pelo menos uma vez por mês você faça uma confissão, né? Duvido que no mês inteiro você não cometeu nenhum pecado. Então é importante que você faça essa confissão e fique limpo e fique em paz com Deus e receba as graças desse sacramento. Bom, então, quando a gente vai se confessar, quem instituiu, na verdade, o sacramento da confissão? Foi a Igreja Católica? Não, foi o próprio, né, através de Jesus. Foi o próprio Jesus, né, no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 23, quando ele fala para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles serão retidos. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, né? E veja o sacerdote, quem perdoa os pecados é Deus, mas o sacerdote ele foi incumbido, ele recebeu essa missão, ele recebeu esse dom de, digamos, ser representante de Deus e perdoar os nossos pecados. Então, é importante que a gente seja humilde e vá se confessar. É muito bom que algumas igrejas têm confessionários, né, que você não vê a cara do padre, dá menos vergonha. Mas tem igreja que não tem isso, infelizmente. Não tenha vergonha de falar os seus pecados pro padre. Mesmo que você, já vim semana passada aqui, tô vindo essa semana de novo me confessar, cair no mesmo pecado. Mas fala com o padre, né? O padre está acostumado a ouvir pecado, nada vai assustar ele, vai deixar ele horrorizado. Então, conta para ele, né? E pede ajuda dele para você sair também desse pecado. Quando a gente vai fazer uma confissão, é importante que a gente tenha, para a confissão ser válida, né, alguns requisitos. Então, o primeiro é o desejo de você ser perdoado, né? O segundo é você estar realmente arrependido dos seus pecados, saber que aquilo é errado. Então, quando a gente fala de arrependimento dos pecados, a gente tem dois tipos de arrependimento, né? O arrependimento perfeito, que chama contrição perfeita, que é quando você sente na sua alma uma dor por ter ofendido Jesus. Você sente muita dor. Só quando você tem essa contrição perfeita,
seus pecados mortais já são perdoados. Mesmo que você, naquele momento que você teve a contrição perfeita, você já tem o arrependimento dos seus pecados. É claro, você tem que receber a absolvição do sacerdote. Mas vamos supor que você está numa ilha deserta, que nem a gente teve o período da pandemia, que muita gente não conseguia se confessar com frequência. A contrição perfeita, se você morresse tendo a contrição perfeita, seu pecado mortal estava perdoado, mesmo que você não tivesse tido formalmente a confissão. Então a gente tem esse arrependimento perfeito e a gente tem o arrependimento imperfeito, que é a contrição imperfeita. O que é essa contrição imperfeita, esse arrependimento imperfeito? É quando você sabe que o que você fez é errado, você não tem aquela dor no seu coração de, putz, eu ofendi a Deus, eu fiz uma coisa ruim, mas você sabe que aquilo não tá legal, que você não agiu bem, que aquilo pode te levar ao inferno, que, enfim, por vários outros motivos. Então você vai se confessar arrependido, mas não com aquela dor assim no coração, mas sim tipo, eu sei que isso daqui é errado, que não foi bom, não sei o quê. Então essa é a contrição imperfeita. Então é importante que você esteja arrependido dos seus pecados graves antes de você se confessar. É importante também que você fale todos os seus pecados graves. Tem gente que tem vergonha e esconde pecado grave. Gente, não precisa ter vergonha, tá? O padre não vai bater em você, não vai te xingar, o que ele mais está acostumado é ouvir pecado grave, é o que ele tá ali para isso. E cumprir a penitência que o sacerdote vai te dar. Então, geralmente, o sacerdote vai te dar alguma coisa para você fazer, tipo, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou às vezes ajuda uma pessoa pobre, cumpre aquilo vai ser necessário para você, enfim, ter aí a absolvição. E, lógico, ter o propósito de não pecar de novo, né? Então, mas eu sempre caio nesse pecado, né? Sei lá, masturbação, que é o que muita gente cai, é muito comum. Eu sempre caio nesse pecado, mas você tem que ter o propósito, pelo menos, de tentar não cair nesse pecado. Se você tentou não cair, caiu, é uma coisa. Agora, você fingir que não vai tentar cair mais e vai e faz aquilo é outra coisa. Então, você tem que, pelo menos, tentar não pecar de novo. Bom, outra coisa importante, né, que o padre, o que a gente fala pra ele não pode contar pra ninguém, nem se ele for... se a justiça chegar e falar, você tem que contar a confissão do fulano de tal. Não pode, né? A gente chama de segredo de confissão. O que for falado na confissão do sacerdote vai ficar ali, ele não pode contar para ninguém, ok? E como que a gente faz? Bom, a gente viu que o pecado, ele deixa uma marca, né? A gente pode pedir perdão dos nossos pecados, a gente pode se arrepender, mas as consequências continuam. Então, se você falou mal de alguém, não tem como desfalar mal daquela pessoa. A consequência continuou ali, né? Eu matei uma pessoa, não tem como você ressuscitar aquela pessoa, a consequência continua. Então, o que a gente faz também? A gente tem que, de alguma maneira, reparar as consequências desse pecado. Então, como que a gente pode reparar isso? Através do que a igreja chama, né, de obras de misericórdia. Então, a gente tem as obras de misericórdia corporais, que são dar de comer a quem tem fome, né? Dar moradia aos desabrigados, vestir os maltrapilhos, visitar os doentes e prisioneiros, sepultar os mortos. Então, ou seja, né, ter amor e misericórdia pelas outras pessoas. E as obras espirituais, né, que é instruir, aconselhar, consolar, confortar, perdoar, ter paciência. Então, o jejum, a oração, a esmola, obras de misericórdia, por exemplo, serviço ao próximo, pequenos sacrifícios que a gente faz no dia a dia, tipo, hoje eu não vou comer sobremesa no almoço, vou oferecer para Deus e para as almas do purgatório. Aceitar as cruzes que temos, então, todo mundo tem cruz, tem sofrimento, tem dificuldade, aceitar isso com amor, oferecer para Deus, então tudo isso ajuda a gente a ir reparando as causas do nosso pecado, né? Então é a nível espiritual, parece uma coisa meio irracional, assim, como que eu ajudar alguém vai reparar a fofoca que eu fiz? Mas isso, o que significa isso, né? Que isso, a nível espiritual, vai ajudando a gente a ser pessoa melhor e aos poucos aí deixando de pecar, ou de cometer pelo menos pecados graves. E quais são os efeitos da confissão? Então, primeiro é a gente recobrar a graça com Deus, né? Então a gente volta a ter a possibilidade de entrar no céu, né? A gente limpa a nossa alma, vamos dizer assim. Bom, a gente sente no nosso coração, a gente recebe uma força, né, a graça espiritual para sermos cristãos melhores, né? Então, a gente consegue sentir na nossa consciência uma paz, uma serenidade, uma consolação, verdadeiramente, né? E ter forças para continuar a nossa caminhada aqui na Terra. Então, por isso que é legal a gente se confessar pelo menos uma vez por mês, porque isso vai recobrando ali as nossas forças para a gente viver bem, sermos felizes e sermos pessoas melhores e, enfim, e sermos santos, né, que é o mais importante.
Acho que eu falei tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários. Um abraço, até a próxima aula.